O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Muito obrigado. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a palavra que a Santa Liturgia hoje nos oferece, numa primeira passada de olhos, pode nos parecer simples e trivial, uma vez que desde pequenos, desde crianças, nós sempre escutamos este mandamento, não é assim? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. De fato, desde pequenos nós escutamos, seja em casa, seja numa catequese. No entanto, hoje o Senhor pede que nós nos aprofundemos neste mandamento. Afinal, se é um mandamento, é algo importante. Se é um mandamento que vem de Jesus Cristo e que é dito pelo Senhor como mandamento primeiro, isso quer dizer que deste mandamento, ou melhor, do cumprimento deste mandamento depende a nossa vida, a nossa morte, a nossa salvação. Ora, se o Senhor nos dá um mandamento, não é uma figura decorativa, mas este mandamento do Senhor é condição sine qua non, sem a qual nós não nos salvamos. Por isso está este evangelho em um evangelho dominical. Domingo, o dia que a comunidade se reúne, para que a comunidade relembre esta verdade importante, relembre esta verdade salvífica. Mas para nós entendermos esta verdade do Evangelho de hoje, nós precisamos entender o contexto na qual ela se encontra. Em primeiro lugar, estamos no capítulo 22 de São Mateus. Quando vocês chegarem em casa, peguem a Bíblia e vejam o que vem antes, o que vem depois, isso ajudará muito. Versículos 34 a 40. O capítulo 22... obviamente vem depois do 21, e o que é que acontece no 21? Jesus entra triunfal em Jerusalém. Não se esqueçam, Mateus 21, Jesus entra em Jerusalém. Aquele episódio que nós conhecemos como Domingo de Ramos, todos nós conhecemos. Jesus entra triunfal em Jerusalém para a sua última semana, a semana derradeira, a semana fundamental, a semana maior, Semana Santa. E ali, entre a entrada triunfal em Jerusalém e a última ceia, Jesus vai viver uma série de encontros e desencontros com os fariseus. Aqui, neste curto espaço de tempo, se dá uma série de conflitos, de disputas entre fariseus, mestres da lei, entre os anciãos do povo, entre a elite religiosa, cultural do povo de Israel e entre Jesus Cristo, o Messias, que esta elite não aceita.
Depois de entrar em Jerusalém, capítulo 21, ainda no 21, o que é que Jesus faz? Jesus expulsa os vendrilhões do templo. Isso gera um grande conflito entre Jesus e os judeus. Nós conhecemos este episódio como a purificação do templo, não é assim? Quando Jesus expulsa os vendrilhões, Jesus purifica o templo, a elite de Israel, os judeus, vão questionar Jesus. Com que autoridade você faz isso? Traduzindo para os nossos dias, talvez a pergunta seja essa: quem é você para fazer isso que você está fazendo? E então Jesus responde à pergunta sobre autoridade com 3 parábolas que vão questionar, ou ainda que vão expor o fracasso da autoridade religiosa dos fariseus, que diziam, mas não faziam, que se achavam os melhores, os mais importantes, mas não cumpriam o amor para com Deus. Essas 3 parábolas nós ouvimos 3 domingos seguidos, os domingos passados, que é a parábola da vinha dos 2 filhos, um diz que vai e não vai, a parábola, e o outro diz que vai, o outro diz que não vai e vai, a parábola dos vinhateiros homicidas, e domingo retrasado a parábola do casamento. O Senhor prepara o casamento, tudo está pronto e ninguém participa desta festa. Então, depois destas 3 parábolas, os fariseus dão um passo atrás e dizem: opa, nós não podemos bater de frente com este homem, nós precisamos de algum artifício, nós precisamos de algum plano. E o que é que eles fazem? Começam a bolar armadilhas agora para pegar Jesus. Não conseguiram derrubar o Senhor na questão da autoridade, mas vamos derrubá-lo agora em outras armadilhas. E nós começamos a ouvir essas armadilhas. São 4 armadilhas que eles preparam. A primeira ouvimos domingo passado. Todos nós fomos à missa, todos nós lembramos do evangelho de domingo passado, não é mesmo? O evangelho de domingo passado: da moeda de César, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mestre, é lícito pagar o imposto a César? Era para pegar Jesus em uma armadilha, e vocês ouviram na reflexão do evangelho o sentido desta armadilha. Depois, a segunda armadilha, a segunda pergunta não está em evangelho dominical, ela segue no evangelho, mas não vai ser colocada no domingo, até porque hoje já é o 30º e nós temos que terminar o ano 34º, falta menos de um mês para acabar o ano da igreja. Então a segunda pergunta é daquela mulher, casada 7 vezes nessa terra: quando houver a ressurreição, ela será mulher de quem? E Jesus também responde. Para sabermos a resposta, procura lá na Escritura, Mateus 22. Depois, hoje, a terceira armadilha sobre qual é o maior dos mandamentos. E por isso nós precisamos nos debruçar, porque existe aqui uma pergunta e uma resposta que clareiam o nosso existir ainda mais. Lança luzes esta pergunta no nosso ser cristão. Quando os fariseus se reúnem, eles começam a fazer um complô realmente. Está no evangelho de hoje, versículo 34. Eles se reuniram. No original grego, este reunir-se quer dizer armar um complô. É uma reunião, não um simples reunião, mas eles se reuniram com a finalidade de derrubar Jesus. Tomemos cuidado com as intenções. Ainda que elas não levem ninguém ao céu, elas levam muita gente ao inferno. Eles têm a intenção de derrubar Jesus, fazem um verdadeiro complô. Agora, interessante para nós aprendermos, porque é que Mateus coloca este detalhe? Mateus tinha muito o que escrever. Por que ele coloca este detalhe que os fariseus se reuniram para derrubar Jesus, para em complô com Jesus? Justamente porque Mateus escreve este evangelho alguns anos depois de Jesus, obviamente, e ao escrever este evangelho, os cristãos, Jesus já subiu aos céus, os cristãos estão sendo perseguidos pelos fariseus. Então Mateus não tem muita coisa boa para falar sobre os fariseus. E depois, outro detalhe importante: um dos fariseus pergunta a Jesus. Os fariseus, eles não eram bobos, vamos dizer assim, eles eram sagazes. E aquele que pergunta é o bem instruído, porque eles não iriam passar vergonha. Logo, nós podemos dizer, conforme a ciência bíblica, que aquele que pergunta a Jesus é um rabino, um mestre também. E aquele que pergunta
não vai para obter a verdade. Mais uma lição para nós: aquele que pergunta vai para colocar Jesus à prova, pior, vai para tentar Jesus. Olhemos mais uma vez a Escritura e o verbo colocado aqui. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Esta é uma tradução bonita para o português, mas no grego original do Evangelho está dito para provar Jesus, para tentar Jesus. E sabemos que no Evangelho de Mateus, apenas em duas ocasiões, Mateus usa este verbo, o verbo tentar, quando o diabo tenta Jesus e quando os fariseus tentam Jesus. Portanto, eles querem que Jesus fracasse. Estejamos atentos na nossa vida, porque na nossa vida podem existir pessoas que nos colocam à prova, e talvez estas provas nos ajudem a crescer. Provar alguém para que ela cresça não é mal. Agora, tentar alguém, a tentação tem sempre a finalidade da queda. Tentar alguém é desejar que esta pessoa caia, é esperar que esta pessoa caia, que esta pessoa viva o fracasso. Era isso que queriam fazer com Jesus. Então olhemos, entendido todo o contexto. Às vezes o padre se demora demais no contexto, porque sem o contexto a gente não entende o cerne da questão. Entendido todo o contexto, o panorama, a circunstância, nós precisamos entender a pergunta. Esta pergunta, diferentemente da pergunta de domingo passado sobre o imposto a César, ela não é uma pergunta má. Ela não é uma pergunta estranha ou uma pergunta com duplo sentido. Óbvio, a intenção é má e eles queriam que Jesus se confundisse na resposta, mas a pergunta em si era comum: qual é o maior dos mandamentos? Os judeus se perguntavam isso um para os outros para não se esquecerem dos mandamentos. É a mesma coisa que quando na catequese nós perguntamos quais são os 10 mandamentos. Se o padre perguntar aqui, todos nós vamos dizer do 1º ao 10º de forma decora e salteada. Não tem problema, nós vamos saber dizer e quais são. O problema está, e aqui começa o coração do Evangelho, o problema está no espírito com que eles fazem a pergunta. Por quê? O Antigo Testamento todo, que é a fonte dos mandamentos, o Antigo Testamento todo tem quantos mandamentos? 613. Dos 613, eleger um principal seria algo temerário. Sabem por quê? Porque Moisés vai nos dar 10. De 613, Moisés nas tábuas nos apresenta 10. Davi no Salmo 15, vai falar de 11 importantes. Depois Isaías de 6 importantes, Miqueias de 3 importantes, Amós de 2, Abacuque de 1. Então, pode ser que Jesus eleja um mandamento como importante, diferente daqueles mandamentos que os judeus tinham em mente. E se Jesus coloca um mandamento sob a luz da sua escolha, logo isso poderá gerar conflitos, e então vão dizer: este não é mestre de verdade, este não é o enviado, o Messias. Veja, não sabe, não conhece tampouco a lei. Mas Jesus é Deus e na sua sabedoria responde. Então a pergunta entendamos agora a resposta, porque é da resposta que depende a nossa vida. A resposta de Jesus é muito clara. Jesus une 2 mandamentos. Em primeiro lugar, o Shema. Às vezes a gente acha que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus. Não, o primeiro, conforme Deuteronômio, é o Shema. O que é o Shema, padre? É o escutar. Versículo 37, Jesus já vai nos dar: amarás o Senhor teu Deus. Mas este mandamento, ele é precedido pelo Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, do hebraico. Escuta, Israel. Aí vem o resto: o Senhor é o único Deus. Então, antes de mais nada, é necessário escutar o mandamento, escutar a palavra, traduzindo, escutar a vontade de Deus, porque os mandamentos são a vontade de Deus expressa para nós. Escuta, ó Mandaguari, escuta, ó igreja, escuta, ó Edival. O primeiro mandamento é o dever de abrir os ouvidos à vontade e à palavra de Deus, e Jesus traz. E este mandamento para os judeus era importantíssimo, eles repetiam isso todos os dias. Se você encontrar um judeu hoje, um judeu fiel, um judeu
de verdade e pergunte a ele o que é que ele reza 2 vezes por dia. Ele vai dizer o Shema. Ele deve rezar de manhã e à noite, porque é preceito, é importante. Eu tenho que ter consciência da necessidade da escuta. Depois escutar o quê? A vontade de Deus, que começa: o Senhor é o único Deus, por isso amarás o Senhor teu Deus. Primeiro ponto, amar. Agora, amar a Deus, só que não é um Deus distante, não é um Deus desconhecido, não é um Deus que habita os altos céus e se esqueceu de nós aqui na terra. Versículo 37, voltemos à fonte: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Não é amarás o Senhor Deus dos amorreus, o Senhor Deus dos hititas, não. Amarás o Senhor teu, meu, possessivo, é nosso Deus. Portanto, o que Jesus inicia pedindo a nós, e este é o mandamento que ele deixa a nós, é que nós abramos os ouvidos em primeiro lugar, depois reconheçamos este Senhor como próximo, e porque é próximo eu tenho um vínculo, e porque eu tenho um vínculo eu tenho um dever. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A experiência do amor a Deus é uma experiência do ser por completo. Não posso apenas o meu braço amar a Deus, o meu outro braço, a minha cabeça, a minha perna, o meu coração. Amar a Deus em partes é o princípio da perdição. Judas amou a Deus em partes, se perdeu e ainda traiu. Ou traiu e se perdeu, porque amou em partes. Amou o Deus do triunfo e rejeitou o Deus do sacrifício. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Amo a Deus no meu sucesso, rejeito a Deus no meu fracasso. Amo a Deus quando preciso, na abundância esqueço de Deus. Amar a Deus com todo o meu ser é o meu dever. E quando eu digo, o Senhor me diz: amarás o Senhor teu Deus, coração, alma, entendimento, Ele está dizendo: amar o Senhor com toda a minha existência, força, potência, com tudo, e todos os momentos, em todos os momentos. No entanto, minha gente, a este primeiro é atrelado o segundo, e o segundo está de tal forma unido ao primeiro que existe aqui uma certa pertinência do Senhor, porque Ele já explicou qual é o primeiro, e naquele debate com os fariseus Ele poderia já terminar, mas Ele continua por quê? Porque Ele quer dar a nós um segundo mandamento que é tão importante quanto o primeiro, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Agora aqui entra, queridos irmãos, o nosso calcanhar de Aquiles, porque nós não sabemos cumprir os mandamentos e nós não sabemos amar. Jesus não nos chama, atenção, a amar o mundo todo. E tomem cuidado com quem diz vamos amar a humanidade. Falácia, mentira. Ninguém consegue amar a humanidade, impossível. Ai, vamos amar os asiáticos. É muito fácil amar os palestinos, muito fácil. Mas que amor é esse? O amor generalizado não é amor. Amarás o teu próximo. E é belo quando um santo diz: e quem é o teu próximo? É este próximo mesmo que está do teu lado, é quem está próximo realmente. É muito mais fácil amar o geral. O anticristo será um humanista, o anticristo será um que ama a todos, um globalista amante de toda a humanidade, o anticristo. Amar a todos é impossível. Claro, é mais fácil dizer que eu amo o geral que o particular, mas eu não quero amar aquele que eu olho todos os dias. É muito fácil dizer que eu amo os africanos, os que passam fome, os que passam sede, muito bem, mas eu não tenho a capacidade de ser gentil, honesto, bom com o que está do meu lado, nas minhas relações de trabalho,
pior nas minhas relações familiares. Estes são os meus próximos, aqueles que eu encontro dentro da minha casa, aqueles que eu encontro no meu trabalho, aqueles que eu sirvo, aqueles de quem eu sou servido. Estes são os meus próximos. Interessante, Jesus pede para que eu ame alguém, para que eu ame, e deste amor depende a minha salvação. E este alguém a quem Jesus pede que eu ame, este alguém tem um rosto e tem um nome. É o rosto e o nome do meu próximo. E às vezes este rosto não é bonito. Não é, na maioria das vezes este rosto não vai ser bonito. E não estou falando esteticamente. Não vai ser bonito, vai ser difícil de amar. Mas aí que é o mandamento, o coração do mandamento. Portanto, o evangelho de hoje, o mandamento de hoje é um grande convite para nós matarmos. Sim, matarmos o nosso egoísmo e assumirmos um compromisso. Padre, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Nenhum mandamento é fácil. Mas se eu não sou capaz de amar, eu não serei capaz de encontrar o amor no céu. Morei com um padre palotino lá no seminário de Curitiba, morreu com uns 90 e tantos anos, o padre Humberto, e ele dizia assim para mim: tente, morra tentando, mas que o seu tentar seja sincero, e se você morrer tentando, você vai para o céu. É isso. Amar, minha gente, não é sentimento. Vamos colocar isso uma vez por todas na nossa cabeça. Amar não é a paixonite dos adolescentes, e vocês sabem disso pela experiência própria da vida. Amar não é sentimento, amar é atitude, disposição. Amar, sobretudo, é sacrifício. Sacrifício, porque o amor de Cristo foi sacrificial. Portanto, minha gente querida, que nós possamos nesta Eucaristia redescobrir uma vez mais a grandeza da vida, que consiste em cumprir o mandamento do Senhor. Que nessa Eucaristia nós possamos reavivar em nós a disposição de amar. Que esta disposição e esta atitude não se reduza à memória, à intenção. De boa intenção o inferno está cheio, se nós paramos apenas na intenção. Mas que nós nos coloquemos por inteiro, corpo, alma, entendimento, coração, por inteiro no ato de amar. E se até agora nós não estamos amando de verdade, pode ser que a gente não esteja amando ainda. Achamos que estamos amando, nós achamos que somos bons. Se nós ainda não estamos amando o suficiente, que o nosso joelho se dobre, o nosso coração se humilhe, pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de cumprir o vosso mandamento, não porque é uma lei fria, mas porque é caminho de salvação, é condição para a minha salvação. Se eu o ofendi, que eu peça perdão e corrija. Se eu não amei, que agora eu inunde aquele solo seco da indiferença com o amor. Que eu ame a Deus, e amando a Deus, que eu ame o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.